Fala galera, quer viver dividendos? Hoje é dia 30 de julho de 2020, na verdade 30 para mim, né? Para o nosso amigo aqui que está participando com a gente é 29 lá ainda no Brasil. Mas hoje nós vamos falar sobre tributação de dividendos para fundo de investimento imobiliário e quem está aqui participando comigo é o Rodrigo lá do Desmistificando FII, o pessoal conhece ele aqui do blog, a gente tem uma parceria aí. Eu indico o relatório que ele produz sobre mercado de fundo imobiliário, um relatório muito bom. A gente vai falar um pouco mais aí para vocês depois no final sobre o relatório. Mas fala aí, Rodrigo, como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo? Parece que tá frio aí, hein? Tá com casaco, hein? Fala, Viver, tudo tranquilo? Cara, tá frio, tá bem frio aqui. Eu moro no sul, moro em Florianópolis. E hoje tá um friozão aqui, tive que botar vários casacos aqui para poder fazer o vídeo. Como eu estava dizendo para ti, nós não temos essa preparação de casas como vocês têm aí na Alemanha aí para suportar o nosso frio às vezes. Agora o jogo virou. Eu tô no calor aqui, aí, a minha camisinha tá no ritmo de praia, tô relax, tô como eu gosto. Eu particularmente gosto do calor, entendeu? Mas, enfim, vamos embora. Bom, vamos lá, vamos começar a falar aí sobre logo o assunto pra gente, sem esse small talk aí que não vai levar a nada. A gente teve a fala do Paulo Guedes aí, esses dias aí, que disse sobre a questão da tributação dos dividendos. Eu fiz até um vídeo aqui falando para o pessoal sobre como vai funcionar isso na questão das empresas, né? Comentando um pouco sobre isso, que eu falei assim, a meu ver, se ele conseguir fazer tudo certo, conforme ele prometeu, pô, vai ser fantástico, vai dar um boost nas empresas fenomenal, porque hoje a gente tem uma tributação que incide sobre, vamos dizer assim, todo o lucro da empresa, seja ele distribuído ou não. E se ele conseguir eliminar essa tributação e criar essa nova que vai ser só sobre o que foi distribuído, vai fazer com que a empresa consiga pegar aquele dinheiro que não é distribuído, que é reinvestido, né? Que consiga ter muito mais grana para poder reinvestir no negócio do que antes, né? Mas é aquela coisa, né? O que a gente quer e o que o Congresso aprova pode ser coisas bem diferentes, né? O que você acha aí disso tudo? Como que... Aliás, antes de mais nada, né, antes da gente chegar nesse ponto, explica pra gente aí mais ou menos como que vai funcionar isso nas questões dos FIIs, né? Pra gente poder entender se é a mesma dinâmica das empresas, né? Eu não sei, né? Você tá aqui, você é o especialista em FII aí pra gente. Certo, certo. Eu acho que tu fez uma introdução muito boa, Viver, que é o seguinte, nós não sabemos o que vai acontecer, essa é a grande verdade. O que eu tenho dito para os investidores tenham muita calma nessa hora e não adianta tentar ter uma bola de cristal e acertar o que vai acontecer, porque você não vai conseguir. Se fala em reforma tributária no Brasil há mais de 20 anos, né? Nós temos um sistema tributário que o Paulo Guedes reforça bastante isso e diz que é um sistema tributário para maluco, porque ele é mesmo. Quem conhece o nosso sistema tributário sabe que ele realmente é um negócio muito louco, a quantidade de impostos e legislações. Então, não adianta você querer acertar o que vai acontecer e operar com base nisso. Eu acho que você tem que tentar entender os riscos, o que tem por trás e como se proteger dessa dinâmica. Aí sim, é o que eu sempre defendo. Eu sou um analista que cubro apenas fundos imobiliários, por uma opção, mas eu sou muito defensor do portfólio. Todo investidor tem que ter um portfólio diversificado que consegue te proteger de diversos cenários, né? E aí, aplicando tudo que está sendo discutido em fundos imobiliários, tá? Eu fiz toda essa introdução, por quê? Porque recentemente eu recebo às vezes ainda no Instagram, mensagem de gente dizendo, vou vender meus fundos imobiliários todos e só vou comprar quando tributar de novo e não sei o quê. E aí eu sempre lembro o seguinte, esse assunto de tributar rendimentos de fundos imobiliários é um assunto muito antigo. Em 2015, foi proposto um projeto de lei pelo Romero Jucá, senador Romero Jucá, que visava tirar a isenção do imposto de renda sobre os fundos imobiliários. As cotas caíram muito. Eu participei muito daquele... Maravilha comprar as coisas na promoção. E eu participei muito daquela fase lá, porque eu já era analista e discuti muito. Cheguei a ligar para os assessores do senador, conversar com o advogado e tudo mais. E a grande questão é que eu escutei pessoas, investidores grandes, vendendo todas as suas cotas, dizendo que iam voltar depois que tributar. Bem, nós não precisamos dizer o quanto ele perdeu nesse período, né, ou quanto deixou de ganhar. Então, assim, eu acho que é muito importante você não tentar trabalhar com o que você não consegue prever. Isso você não consegue controlar. Tem uma frase que eu falo com eles aqui, que é o seguinte, mano, patrimônio é igual sabão, meu amigo.
Quanto mais você mexe, mais ele vai diminuir. Então, cara, evita de fazer essas maluquices de eu vou vender aqui para comprar mais barato depois. Beleza, pode dar até certo, mas a chance historicamente comprovada de que o número de pessoas que fazem isso e falham é muito grande. Beleza, o cara, tipo assim, vou vender esses 2 FII, deixar sei lá, uns 10% aqui guardado para aproveitar. Até acho que, tipo assim, razoável. Mas o cara liquidar tudo, dar all-in no negócio, isso aí eu já acho maluquice. Exato, exato. E aí, assim, partindo para a discussão de tudo que está sendo dito, é o seguinte: as pessoas estão confundindo muito, porque o Paulo Guedes está sendo muito incisivo, né? Nosso ministro da Economia está sendo muito incisivo. Vou tributar dividendos. Ele está sendo incisivo e meio que, no Arreda, recentemente eu vi uma entrevista com ele, ele disse, vou tributar os dividendos. Ele disse todas as palavras. Tá? Não lembro onde é que foi, mas até foi recente. E aí o investidor ele tem que saber separar. Dividendos, quando ele fala em dividendos, ele fala de ações, ele não está falando de fundos imobiliários. Fundos imobiliários é outra coisa, é outro universo. Quando nós falamos de fundos imobiliários, não é só pela terminologia, porque o fundo imobiliário é rendimento, não. Não, o sistema tributário deles é totalmente diverso, né? Aí nós partimos para alguns pressupostos. Quais pressupostos? Por que o dividendo é isento? O dividendo é isento porque eu tenho uma bela de uma carga tributária sobre a empresa, né? Eu tenho imposto de renda, eu sou pessoa jurídica, eu tenho contribuição social, eu tenho PIS, eu tenho COFINS, eu tenho ICMS e ISS, e vai, dependendo do setor que está, dá-lhe imposto, né? Ou seja, eu como pessoa jurídica, eu paguei uma porrada de imposto. Aí quando eu distribuo a pessoa física, eu não preciso pagar imposto, né? Então, essa é a ideologia das empresas, essa é a ideologia dos dividendos. Quando eu parto para a legislação, a legislação ela prevê que os dividendos eles são isentos. Sobre os dividendos não existe imposto de renda. Sobre os dividendos de ações não existe imposto de renda para a pessoa física. Quando eu parto para fundo imobiliário, eu tenho uma outra dinâmica. Qual que é essa outra dinâmica? Eu tenho aí, tu entende muito bem, muito melhor até do que eu tenho, semelhante ao que acontece com os REITs, os fundos imobiliários não pagam impostos sobre a sua atividade principal, que aqui no Brasil é o aluguel, né? O aluguel, o desenvolvimento imobiliário. Sobre a atividade principal do fundo imobiliário, eu não pago imposto. Então, o fundo imobiliário ele não paga nada, ele não é igual uma pessoa jurídica, ele não paga nada. No máximo, ele vai pagar o imposto, eventualmente, sobre aplicações financeiras que ele venha a fazer. Sobre as empresas, não. Quando ele distribui os rendimentos, tá? Sobre os rendimentos que o fundo imobiliário distribui, tem um imposto de 20%, imposto de renda sobre 20%, na fonte. Aí o pessoal vai dizer, não, é isento. Não, existe imposto de 20% na fonte dos rendimentos dos fundos imobiliários. O que nós temos no Brasil? Nós temos uma regra específica de isenção que, se cumprir daquelas regras lá, você é isento de imposto de renda. Então, o fundo tem que ter mais de 50 pessoas, você, cotista, não pode ter mais do que 10% das cotas, o fundo tem que ser negociado na bolsa e tudo mais. O imposto já existe, né, sobre dividendos nos fundos, né, vamos dizer. Exatamente. E isso é bom alertar, porque é o seguinte, daí, quando se fala, vou tributar os dividendos, aí as pessoas ficam tentando fazer essa manobra e querendo adivinhar, e eu recebo muita pergunta assim, quanto vai ser esse imposto? Será 10%, 15%? Teoricamente, então, não vai fazer diferença alguma se eles não derrubarem essa lei da isenção aí pro pequeno investidor nos FIIs, né? Que é uma coisa muito específica, né? Aí teria que ir cirurgicamente lá atacar isso aí. Que eu acho que nem... Eu particularmente acho que ele não vai fazer isso, porque o ganho que ele vai ter com esse imposto e o desgaste que ele vai ter político com isso, eu acho que não vai compensar. Então, aí que entra, eu gosto sempre de fazer essa introdução e fazer essa explicação para realmente entrar no ponto específico de primeiro separar. Dividendo é uma coisa, então essa ideia de tributar o dividendo da empresa é uma coisa, a ideia de tributar os rendimentos dos fundos imobiliários é outra coisa, tá? Porque para tributar o rendimento dos fundos imobiliários é até relativamente simples, porque basta eu tirar a regra de isenção. E aí eu não preciso, por exemplo, se eu tributar dividendos, tá? Eu só posso cobrar o imposto no ano seguinte. Eu não posso cobrar no mesmo ano, eu só posso cobrar no ano seguinte. Sobre o fundo imobiliário, se eu tirar aquela regra de isenção, eu ainda posso cobrar no mesmo ano. Então, tem uma série de pontinhos aí que são bem complexos de ser observado. Aí nós temos hoje, tramitando no Senado, o PL 1952, um PL que foi proposto, se não me engano, no finzinho do ano passado, dezembro de 2019. Tá. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, para o pessoal entender o comparativo com os REITs, até onde você falou. Depois você vai entrar nesse PL aí. Lá nos Estados Unidos, para explicar para a galera, a gente tem uma estrutura que
aqui, quando eu falo que os FIIs são um ótimo instrumento, eu sempre falo aqui no blog pessoal que os FIIs são um ótimo instrumento de renda, porque eles são um ativo que eu vejo que é realmente isento mesmo para o pequeno investidor. O cara não paga nada, porque ele não vai ser tributado sobre a receita do fundo e nem sobre a distribuição. Lá nos Estados Unidos, a gente tem os REITs, eles são isentos, a receita apenas, mas a distribuição dos REITs são cobrados impostos. Beleza, o cara que é americano, tem uma conta lá com direito à aposentadoria, ele consegue prorrogar esses impostos, às vezes até isentar em alguns casos. Mas, na prática lá, os REITs, quando distribuem dividendos, todo mundo é tributado seus dividendos. É igual aquela regra que você falou dos 20% lá, que tem aqui de imposto de renda, é a mesma coisa lá nos REITs americanos. Mas só que a receita lá é isenta. Essa discussão que a gente está tendo aqui hoje para distribuir nos dividendos, para colocar imposto na distribuição dos dividendos, isso não existe nos Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos, vira e mexe, tem essa discussão para tributar isso aqui, ó, a receita dos REITs, que é isenta. Que isso daí, nós não estamos nem em pauta aqui com os FIIs, né? Não, nem se discute. Entra nessa questão aí da PL para explicar para eles, então. Então, esse ponto nem se discute. Não quer dizer que não vá se discutir, né? Por isso que eu disse, tudo pode ser discutido. Toda vez, eu acho que em qualquer lugar do mundo, né, só no Brasil, eu tiver um produto que não paga imposto, em algum momento alguém vai ter a brilhante ideia de cobrar imposto sobre ele. E aí nós entramos exatamente no ponto do PL 1952, que ele é um projeto de lei que visa justamente acabar com a isenção do imposto de renda dos fundos imobiliários. Então nós temos lá um projeto de lei, sim, em tramitação, ele já está até numa movimentação bem adiantada, tá? Ele já passou por uma das comissões, ele ia para a Comissão de Assuntos Econômicos agora, meio que puxaram ele de volta, provavelmente alguma coisa ali seja discutido para dentro da reforma tributária, e esse projeto de lei ele é muito importante, ao viver, porque ele tem muitos assuntos dentro dele. E aí entra essa separação que eu faço da tributação dos fundos imobiliários e dos dividendos de empresas. Por quê? Porque ele entra num assunto que o Paulo Guedes trata desde a campanha, em que ele fala sobre o formato de tributar investimentos no Brasil. Tá? Ele insiste muito que os diversos tipos de investimentos que nós temos, ele tem diversas formas de tributação. E aí, obviamente, quando eu tenho um produto que tem um benefício fiscal melhor, eu vou correr para aquele produto. E aí eu vou acabar prejudicando outro produto. Né? E isso, às vezes, tira eficiência. E ele defende, e eu já ouvi ele falando isso, ele defende que, em termos de investimentos, o Brasil deveria ter uma legislação tributária equânime. Então, assim, por que eu friso isso? Porque, realmente, não faz sentido tributar fundo imobiliário. Vai dar uma arrecadação que não chega a 1 bi por ano. Isso não é nada para questões de déficit. Então, quem acha que vão tributar fundo imobiliário porque o Brasil está em déficit, não faz sentido. O que faz sentido é quando você realmente presta atenção nessa fala do Paulo Guedes. E esse projeto de lei, quando você pega, tá, ele revoga completamente um artigo da lei em que você não acaba com a isenção só do fundo imobiliário. Você acaba com a isenção do fundo imobiliário, do CRI, do LCI, do LCA, do CRA. Essa isenção dos 20% lá que a gente não precisa pagar porque a gente é pequeno. Essa isenção que ele quer acabar. Isso. Você acaba com essa isenção, só que você acaba... Você entende geral, que eu acabo para tudo. Eu acabo geral. Então, assim, a minha arrecadação em termos de fundos imobiliários, ela é muito pequena. Mas quando eu falo em termos globais, ela é muito grande. Tá? Ele já teve o estudo da Receita Federal, tá lá, quem quiser consultar, é só ir lá no site do Senado, botar PL 1952, consegue ler, consegue ver quanto está sendo arrecadado. Só que esse projeto de lei ele é até mais completo, tá? E ele é um projeto que vai provavelmente avançar junto com a reforma tributária. Por quê? Porque dentro desse projeto tem a tributação dos dividendos também, então ele tem um tópico próprio para tributação de dividendos, e aí ele tem um assunto muito interessante, e aí de novo nós fazemos a separação, e por isso eu digo que eu preciso de muita discussão ainda. Quando eu falo em tributar dividendos nesse projeto de lei, tá, eu tributo na fonte, tá, eu não lembro agora, acho que é 15%, se eu não me engano, eu tributo na fonte, mas eu pego esse imposto, e esse imposto ele não ele é um imposto que ele é declarado, ou seja, ele vai para o meu ajuste. Então, quando eu faço a minha declaração de ajuste no final do ano, tá, essa minha receita de imposto, ela entra lá naquela minha conta, e aí eu posso
pagar só os 15%, ou eu posso até mesmo vir a pagar mais, dependendo do meu formato de tributação. Ou eu posso até vir a pagar menos. Isso lembra um pouco, tá, os REITs nos Estados Unidos. Porque você falou que os REITs nos Estados Unidos, a pessoa física paga, mas até onde eu estudei e tenho conhecimento, ela vai entrar na declaração de ajuste do imposto de renda dela para o americano, né? Não tratando brasileiro, eu não sei como é que é o formato aí na Alemanha, mas eu, por exemplo, nos REITs eu pago 30% sobre a fonte e não tem escapatória. Mas o americano não, ele vai para a declaração de ajuste. Então, os dividendos, eles também vêm para a declaração de ajuste. E aí, nesse mesmo projeto de lei, eu mudo a faixa de isenção de imposto de renda. Hoje, a faixa de isenção é de 1.900 e uns quebrados por mês, e eu mudo para 4.990. Então, eu dou uma grande mudança nesse sistema. Só que esse espectro de mandar essa receita, esse rendimento, para dentro da sua declaração de ajuste, ela não existe para o fundo imobiliário. O que seria muito legal, porque você pensa o seguinte: se por um acaso eu viesse a ter que tributar os fundos imobiliários e dissesse, não, mas eu vou jogar isso para dentro da declaração de ajuste, quem ganha até 4.990 não paga imposto. E aí depois ele começa com um imposto progressivo ali, e até ele pagar realmente um alto imposto, ele teria que ganhar muito dinheiro em fundos imobiliários, naquele formato que está vindo. Então, tem muita discussão para ser tratada. Um outro aspecto importante nesse projeto de lei, tá, que trata sobre os rendimentos dos fundos imobiliários, o mesmo artigo que revoga todas as isenções, tá, ele tem um ponto específico, um parágrafo único, que se diz, em que todo o estoque, tá, ele chama, se eu não me engano, até assim, todo o estoque manterá a tributação da legislação anterior. Ou seja, se manterá isento. Só que assim, o artigo é mal redigido, tá? E ele cai mais ou menos no mesmo erro que o Romero Jucá. Eu já tentei também contato com a assessoria desse senador, e aí a resposta foi que não, que está tudo sendo ainda muito discutido, e que não se tem certeza de nada, porque eu queria tentar auxiliar nessa questão de que eles falam. O que acontece? A ideia que o artigo passa é o seguinte: se aquele projeto de lei passasse, hoje eu tenho meus fundos imobiliários, eu vou continuar isento para sempre com esses fundos imobiliários. Quem vai pagar imposto de renda seriam os novos cotistas dos novos fundos imobiliários. Só se ele emitisse nova cota. Então, esses pontos que aí não ficam claros na legislação, e que foi onde eu tentei conversar com eles. Só que como esse projeto ainda não foi para a Comissão de Constituição e Justiça, que é quando você discute esses pontos, então ele não teve esse aperfeiçoamento. Eu digo que esse projeto ele tem muito a ser aperfeiçoado. Por quê? Porque ele é um projeto de lei feito, no meu ver, por quem não entende de fundo imobiliário. Porque ele trata fundo imobiliário como se fosse um CRI ou um LCI, principalmente nesse aspecto. O que acontece? CRI, LCI, CRA e LCA, eu tenho vencimento. Então eu posso dizer, quem emitiu até agora não vai pagar imposto, os próximos vão ter que pagar imposto. Porque eu tenho vencimento, o vencimento vai ocorrer daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. Fundo imobiliário, não. E aí vem exatamente toda a questão. Então, por isso que eu digo para as pessoas, acho que fiquem tranquilos, tentem elaborar uma estratégia de portfólio que, obviamente, te proteja desse assunto, tributação de rendimentos de fundos imobiliários, mas esse assunto é extremamente complexo, nós temos uma série de legislações sendo discutidas, e não é porque o nosso ministro da Economia diz que ele vai tributar dividendos que isso se reflete automaticamente em fundos imobiliários. Entendi, por causa daquela cláusula da isenção dos 20% lá que a gente comentou no começo, né? Agora, essa PL que você fala aí, que vai ter a tributação sobre essas outras letras de crédito aí, isso não afetaria os fundos de papel? Então, sempre vem essa questão para mim, tá, no seguinte sentido: Rodrigo, se criar isso, eu vou ter uma bitributação em cima dos fundos de papel, porque o fundo de papel vai pagar sobre o CRI, né, sobre o CRI, e eu vou acabar pagando imposto dos dividendos, dos rendimentos que eu receber. E aí eu explico sempre o seguinte: não, no meu entendimento não. Por quê? Porque voltamos ao primeiro aspecto que tu tratou, Viver, aqui, os FIIs não pagam impostos. O FII é uma pessoa isenta. Então, eu posso até
ter o imposto sobre o CRI e sobre o LCI. Tá? Eu posso tirar essa isenção, mas essa isenção ela vai valer. O FII vai continuar isento. O FII é isento, porque a atividade do fundo imobiliário ela é isenta. Tá? Então, isso funciona, por exemplo, se eu vier tributar os rendimentos dos fundos imobiliários. Tá? Só vai pagar imposto quem efetivamente tem que pagar imposto. Por exemplo, se um fundo de ações comprar um fundo imobiliário, ele não vai ter que pagar imposto de renda sobre os rendimentos. Por quê? Porque a tributação dele, ela ocorre somente quando há o saque. E aí é toda essa complexidade tributária de investimentos que o Paulo Guedes insiste muito que ela tem que ser revisada. Então, ela não é só do fundo imobiliário, ela é toda o sistema tributário sobre investimentos que ele existe. E aí entra um ponto... apresentar alguma coisa mudando isso? Não dá para saber. Ele quer simplificar, né? Ele quer, mas assim, é muito complexo, entendeu? Ele pode aproveitar esse PL que já está em tramitação e tudo mais, mas assim, é um sistema muito complexo para você mudar, por exemplo, de uma vez só. Essa reforma tributária, ela vai ser a conta-gotas, ela vai ser muito conta-gotas, aí vai reformar um pedaço, vai reformar outro pedaço. Essa reforma tributária vai ser, mais ou menos, como nós estamos vendo as privatizações ocorrerem no Brasil, tá? Ah, não dá para privatizar toda a Eletrobras? Ok, então eu vou vender ela aos poucos, vou vender um pedaço aqui, vou vender um pedaço ali, vou vender um pedaço lá. E a reforma tributária ela vai seguir mais ou menos nesse caminho. Eu não vou conseguir fazer uma mega reforma tributária, então eu vou reformando aos poucos até chegar a um ponto. Então, assim, realmente o assunto é complexo, não é tão simples tributar, e aí vem um ponto que eu reforço muito. Se tributar, e aí entra mais ou menos no que tu explicou lá no começo, se tributar nessa ideia de fazer uma grande reforma, os fundos imobiliários possivelmente pouco sentiriam numa eventual tributação dos rendimentos. Por quê? Porque se eu tributasse só os fundos imobiliários, mas mantivesse, por exemplo, isenção de LCI e CRI, o impacto ia ser gigantesco. O impacto ia ser gigantesco, as pessoas iam correr porque é isento, né? Eu ia ajustar isso no valor da cota, para que o yield fosse mais equitativo no valor da cota. Agora, se eu tributo tudo, acabou a discussão. Tem um impacto inicial do susto, né? Aquele susto do investidor, principalmente o investidor mais iniciante. Não tem para onde o cara fugir, né? Você está querendo dizer. Exato, não tem para onde fugir. Se tu está num país que tributa tudo, o que você vai fazer? Né? E seria mais ou menos o seguinte... isso eu já escutei numa fala de eu acho que era um secretário da Receita Federal. Se eu não me engano, era secretário da Receita Federal. O cara grande na Receita Federal que também estava pensando sobre reforma tributária. Não era secretário da Receita Federal. Eduardo Apio, um dos cabeças da reforma tributária. Uma entrevista que ele deu, eu não lembro aonde, não sei se foi na CNN, e ele foi questionado, eu não lembro se sobre tributação de fundos imobiliários ou tributação de investimentos, e que ele fez o seguinte comparativo. Olha só, se você investe em imóveis, você tem 3 formas de tributação diferentes. Se você investe via fundos imobiliários, você é isento de imposto de renda. Se você investe via pessoa física, você vai pagar aí, normalmente essa pessoa tem mais dinheiro, então vai acabar pagando 27,5% de imposto de renda lá na sua declaração de imposto. E se você investe via pessoa jurídica, pegando todos os impostos, você vai pagar aí mais ou menos uns 17% de imposto, tá? Então, se eu tiro a isenção do imposto de renda dos fundos imobiliários, eu não perco nenhuma competitividade com o que já existe nos aluguéis de pessoa jurídica e pessoa física. Então, as pessoas elas criam um mito de que se eu tirar a tributação dos fundos imobiliários, meu Deus, acabou o meu mundo. E não é bem assim. Evidentemente que nós não queremos, eu particularmente sou um grande defensor que nós não podemos aceitar nenhum imposto novo, nenhum aumento de carga tributária, né? Mas eu estou aqui no papel também de dizer para o investidor que, fica tranquilo, não é bem assim. A reforma que está sendo pensada, ela é muito complexa e ela vai vir de um jeito, né? A menos que desconfigurem tudo, mas ela vai vir de um jeito que, no final das contas, para alguns investimentos como fundo imobiliário, seria meio que elas por elas. Para empresas, na minha opinião, no formato que está sendo proposto, se você tributar os dividendos, para as empresas vai ser até melhor, porque vou aumentar o lucro delas, né? Vou deixar elas mais competitivas, elas vão conseguir vender melhor lá fora. Sim. Então, realmente, eu acho que esse ponto ele tem que ser... Se realmente acabar com outro tributo, né, do imposto de renda da pessoa jurídica, né?
ficar só na distribuição. Agora, assim, comentando um pouco sobre a questão quais os impactos isso teria, eu vejo da seguinte maneira, cara, não sei se você vai concordar comigo. A minha ideia é o seguinte, eu acho que o mercado ele acaba se ajustando. É lógico que no começo ali a gente vai ter um desespero ali do pessoal e tal, mas eu vejo que ao longo do tempo, o yield que a gente tem hoje, vamos dizer, ele vai acabar se ajustando a esse novo modelo com a tributação. E eu vejo que talvez os fundos possam, vamos dizer, se o cara cobrava lá 100 dinheiros de aluguel, pô, vou cobrar 127 dinheiros agora, porque eu vou ter que pagar 27 dinheiros de imposto aqui agora. Você acha que existe essa possibilidade da gente, a longo prazo, os fundos irem por esse caminho aí e, vamos dizer, balancear a coisa no final das contas? Porque para o cara que está hoje posicionado, é o que você falou, não tem como o cara fugir, né? Tipo, se você recebia 100 dinheiros de dividendo aqui, cara, não adianta você ir vender seus FII e ir para outro canto que você vai ser tributado da mesma forma. Então, assim, mas ele vai estar com uma renda menor, porque a partir de agora, no caso do FII, que era realmente isento, vai passar a ter um tributo. Caso caia aquela isenção dos 20%, simulando esse cenário todo. Para esse cara, teoricamente, seria ruim no primeiro impacto, mas eu penso que, a longo prazo, o fundo vai acabar ajustando esses aluguéis e ele vai, ao invés de receber 100 dinheiro, vai passar a receber mais dinheiro porque o aluguel subiu. Você acha que existe essa possibilidade? Não, penso que não. Eu penso que não, sabe por quê? Porque aí eu não vou conseguir subir o aluguel só porque eu criei o imposto, né? E o fundo imobiliário, ele concorre com pessoas jurídicas. Então, se você for pensar, por exemplo, BR Properties, São Carlos, Cirela Properties, tudo empresas que exploram atividades que os fundos imobiliários também exploram, empresas de capital aberto. E essas empresas pagam impostos, tá? O fundo imobiliário não paga, mas essas empresas pagam. E os dividendos delas, ok, não incide, mas elas em si pagam impostos. Então, elas já têm uma diferença competitiva frente aos fundos imobiliários que gera desvantagem. Então, assim, não é porque isso vai impactar os fundos imobiliários que o fundo imobiliário vai conseguir cobrar um aluguel maior. Se o fundo imobiliário decidir cobrar um aluguel maior, a empresa vai fugir para quem não vai cobrar, uma pessoa jurídica, uma pessoa física que aluga aquele imóvel. Né? Então, eu não acredito nesse ajuste via mercado. O que nós podemos ver, Viver? O mercado, de repente, ele vai apertar mais o gestor. Então, assim, o gestor ele vai ter que buscar negócios melhores, porque ele vai ter que gerar um yield bom. No final das contas, eu tenho que gerar um yield bom. Essa é a grande verdade. Né? Você até falou ontem, até comentei num post seu no Twitter do Cap Rate, né? Explica pro pessoal aí o que é Cap Rate. Que é exatamente isso. O cap rate é a taxa de retorno sobre o investimento. Né? Ele é muito usado em imóveis e é o quê? É uma taxa que equivale a 12 meses do meu aluguel esperado dividido pelo valor do imóvel. E aí entra alguns pontos ali. Eu vejo que algumas pessoas incluem, e eu entendo que é o correto, pela fórmula, eu incluí todos os custos de aquisição, e eu vejo que muitas vezes eles não incluem os custos de aquisição, TBI, cartório e tal, né? Mas isso tudo está dentro do meu custo de aquisição, eu deveria incluir. Aí o que acontece? Hoje nós temos aí por exemplo, fundos de logística, estão girando a cap rate de 8%, 7,9%, 8,5% no Brasil. Tá? Se viesse uma tributação dessa, isso não significa que eu vou, por exemplo, aumentar o aluguel. Eu não vou conseguir aumentar o aluguel. Aluguel é uma questão mercadológica. Agora, de repente, o que acontece? Eu vou fazer um projeto BTS, um BTL, e eu quero vender o imóvel para um fundo imobiliário. O fundo imobiliário, o gestor, de repente, vai dizer assim, com 8,5 não fecha a conta, porque o meu cotista vai receber muito pouco. Eu vou ter que receber 9,5 de cap rate. Não vai ser o aluguel que vai subir. Vai ser o preço do imóvel que, de repente, vai diminuir. Mas não vai diminuir no mercado, vai diminuir naquela negociação. Eu vou aceitar menos, eu vou aceitar pagar menos. Quer dizer, eu vou aceitar não pagar, às vezes, muito caro. Né? Então, tudo isso vai entrar na conta. A grande questão vai ficar, né, de novo, na grande complexidade dessa reforma tributária. Se for ampla, não tem o que fugir, é exatamente o que você falou. O cara vai vender tudo hoje porque ele está com medo de tributação. Ele vai botar o dinheiro onde? Na poupança? Para ganhar 1,5%, acho que deve estar dando agora. Não, 1,5%. Não tem para onde o cara ir. Então, assim, eu acho que pode ser que talvez a gente veja aí
com essa aprovação aí, um movimento aí mais, vamos dizer, ativo dos fundos, né? Para eles tentarem recuperar essa perda aí com o imposto, né? Provavelmente eles vão ter que ir no mercado buscar novos investimentos, né? Fazer novas aquisições, talvez, né? Lançar cotas, será que vai ter alguma coisa nesse sentido? De repente, se vir realmente a tributação nesse sentido, de repente nós tenhamos um movimento dos gestores tentando criar algo diferente, né? Não que eles... Só que assim, o que existe hoje é o que vai ter. Então é muito difícil realmente nós prevermos qualquer coisa, né? Um ponto que eu acho que é interessante, Viver, de levantar é o seguinte, e aí até já fazendo um jabazinho, eu escrevi um artigo, tu viu, que é um comparativo entre os REITs e os fundos imobiliários. Então está disponível lá no meu site, Desmistificando FII, quem quiser baixar, está com o nome de e-book, porque ele tem um e-book e tem um artigo que é o passo seguinte desse e-book. Hoje, quanto que eu ganho num REIT bruto, né, na atual realidade de mercado? 5%, 6% ao ano? Eu consigo ganhar 5%, 6%, certo? Qual que é o prejuízo do investidor brasileiro do REIT? Eu pagar 30% de imposto de renda. Se eu tributar aqui no Brasil em 20%, tá entendendo? Já fica uma situação que os REITs são iguais, praticamente, né? Então, o gestor, evidentemente, ele vai ter que achar um nicho novo, um negócio novo, para, de repente, tentar recuperar isso. Só que, de novo, tentar fazer um trabalho de futurologia muito grande. Eu, particularmente, eu não estou estressado com isso, eu tenho meus fundos imobiliários na minha carteira, eu tenho minha atividade com fundos imobiliários. Eu faço o quê? Eu faço uma gestão do meu portfólio em que parte dos meus ativos não sofreriam com esse problema, caso isso viesse a acontecer. O cara que investe hoje em FII, falando aí um pouquinho aí do seu relatório que você tem, o cara que investe hoje em FII, ele teria alguma alternativa lá no seu relatório de, vamos dizer, buscar uma melhor diversificação, uma proteção maior contra um possível cenário aí de tributação? Você fornece essas informações lá? Como é que... Fala um pouquinho do relatório para o pessoal entender um pouco. O relatório, o grande objetivo do relatório é fazer um acompanhamento do mercado para o investidor, né? Então, eu sempre digo isso, o relatório, quando surgiu com a minha visão de investidor. O que me tornou investidor melhor? Acompanhar o mercado e conhecer o mercado, de certa forma, assim, vamos dizer, de cabeça. Saber o que está acontecendo com os diversos fundos, o que são os diversos fundos, isso me facilita na hora de analisar. O meu relatório busca exatamente isso, dar esse aspecto educacional de acompanhamento dos fundos imobiliários. Tem carteira recomendada, tem uma carteira recomendada que foi criada em 2018, desde 2018 bate o IFIX, e bate bem forte no IFIX, né? Mas o grande ponto que eu destaco é esse diferencial. Eu não abordo outros aspectos, até porque daí seria um produto extra. O Desmistificando FII é um produto relativamente barato, então teria que ser outros produtos. Mas eu sempre digo para as pessoas, você consegue buscar outras alternativas, desde que você realmente se dedique a fazer um estudo do que existe. Por exemplo, os próprios REITs é uma forma de eu diversificar, né? Então, eu já estou num produto que já está tributado. Então, eu não vou ter esse sofrimento se acontecer isso, né? Eu tenho várias formas para poder fazer isso. Essa assombração da tributação, amigo, para até sobre os REITs, porque isso vira e mexe nos Estados Unidos, eles vêm com aquele negócio, vamos tributar a receita dos REITs, que não sei o quê, aí os REITs despencam. Acho que foi na época do Obama, eu acho, no meio do primeiro mandato dele, teve uma treta dessa daí, que eu me lembro mais ou menos por alto. Não sei se foi no primeiro ou no segundo, mas foi na época do Obama. Um senador lá queria fazer uma tributação. Aí foi a mesma coisa que a gente viu em 2015 aqui no Brasil. É a mesma novela. Mas assim, para o cara que quer falar assim de FII, né, buscar uma carteira de FII, ele conseguiria encontrar lá ativos assim, mais robustos para poder passar por esse momento? Você teria alguma... Então, o que eu faço na minha carteira recomendada? O que eu tenho, por exemplo, no meu serviço e na minha carteira recomendada para proteger a pessoa desse momento, tá? Fundos imobiliários resilientes, tá? Que vai me dar um rendimento bastante sustentável com o tempo, mas também fundos imobiliários que me gerem um rendimento um pouco acima da média. Porque o que é exatamente o que nós conversamos? Quando eu tributar, o grande impacto vai ser a redução
dos rendimentos. Aqueles que já possuem um rendimento um pouco acima da média... Não, aquele que já está ruim vai para vala, né? Tipo, por exemplo, tu pega um fundo imobiliário, nós temos um caso aqui que o yield dele é 0,3%. Tributa em 20%, vai sobrar quase nada, vai sobrar poupança. Vai sobrar poupança. Então, é evidente que esse fundo imobiliário é um caso específico, né? Já virou até commodity aqui, mas é uma situação muito peculiar. Mas, por exemplo, a minha carteira recomendada ela vem nesse sentido. Então, fundos mais resilientes, fundos que vão manter uma boa rentabilidade ainda por um bom tempo, porque eu defendo muito que tributar os rendimentos dos fundos imobiliários dá aquele susto. Então, é óbvio que se você tiver um dinheiro para aportar nesse momento, é o melhor momento. Nós falamos do Romero Jucá, falou agora desse episódio dos REITs lá nos Estados Unidos, e aí seria a mesma coisa que é no Brasil. Depois, meu amigo, ajusta. Depois ajusta. Se nada é isento, o mercado vai ajustar. Isso aí, para mim, não tem escapatória. Essa ideia de que vai tributar os fundos imobiliários em 20%. Né? Então, vou tirar a isenção e já de cara já surge o imposto, que é o imposto que existe, que é 20%. Aí o fundo imobiliário cai 20%. Eu acredito que muitos fundos imobiliários vão sim cair 20% nesse primeiro momento. Mas isso dura, na minha opinião, muito pouco. E aí quem se sai melhor? Aquele fundo que é mais resiliente, aquele fundo que tem um rendimento melhor, ele se recupera mais rápido. Que talvez possa ser até benéfico, porque a cota pode até baixar para o cara que está entrando agora, né? Porque tem muito cara que, como está todo mundo tributado, o cara talvez vai repensar a estratégia dele. Pô, vou para uma outra letra de crédito, alguma coisa assim, agora não tem como fugir, tipo, os FIIs também estão tributados, aí muita gente vai abandonar o barco, aquilo pode baixar o preço, e a galera que investe em FII pode ter uma boa oportunidade ali para comprar barato, né? Visando longo prazo. Exato. As cotas estão um pouco pressionadas, hoje nós observamos que as cotas estão um pouco pressionadas. Uma série de eventos, né, crise econômica e tudo mais, nós tivemos alguns episódios em fundos imobiliários aqui, eu não sei se tu tens acompanhado, mas fundos imobiliários que se questionou o contrato atípico. Então nós tivemos dois casos aqui que se questionou o contrato atípico, se quis acabar com o contrato atípico, e aí isso impactou o mercado como um todo, o Banco do Brasil dizendo que ia entregar imóvel. Isso deu uma certa movimentada, mas eu acredito que uma boa parte também da pressão sobre os fundos imobiliários está vindo desse risco tributário, porque o que as pessoas estão pensando? Pô, não vou comprar agora, eu estou com um risco tributário muito grande. Se tributar esse negócio aí daqui 2, 3 meses, e aí eu fiquei sem dinheiro para comprar na queda. Então, eu vejo muito investidor hoje segurando o dinheiro para um eventual momento que pode não surgir, diga-se de passagem. Investimento imobiliário é uma grande mola propulsora de qualquer PIB no mundo inteiro. Exato. No mundo inteiro. Faz todo o sentido, tem toda a lógica eu dar incentivo para o investimento em real estate, para o investimento imobiliário. Então, não é por menos que os Estados Unidos têm lá os REITs, são os REITs mais desenvolvidos do mundo. Né? Por quê? Porque essa cadeia faz crescer outra cadeia. E aí sim, essa outra cadeia paga impostos. Então, e o Brasil, nossa, nós engatinhamos no setor imobiliário. Não, assim, eu acho que se a gente tivesse algumas... Qual foi o grande momento de disrupção lá no mercado americano com relação aos REITs? Teve duas aprovações lá no Congresso americano. A primeira foi eles permitirem contrair dívida. Que eu não sei se no Brasil seria uma boa, dado o nosso histórico de juros aí, e talvez não seria muito interessante. Mas, enfim, foi uma mudança importante para os REITs. E a segunda foi eles trabalharem como se fosse uma empresa, eles poderem... Porque hoje o FII é muito engessado, né? Ele não consegue fazer muita coisa além do escopo ali de receber o aluguel, né? Ele não pode prestar um serviço terceirizado ali em cima do negócio. Acho que se pudesse dar essa abertura para os FIIs, né? Mesmo que cobrasse imposto sobre isso, sobre a receita disso. Isso aí não vai ter isenção igual aos REITs lá. Daria munição muito grande para os REITs, para os FIIs poderem crescer, né? Até criar FIIs de outras modalidades, né? Mas, enfim... Rodrigo, cara, o papo tá muito bom, acho que deu para o pessoal ter uma noção aí, principalmente a galera que acompanha o mercado de FII aí. Quem não conhece o Rodrigo, fala nisso, se vocês forem assinar o relatório do Rodrigo, dá uma moral aqui para mim, assina com o meu link ali,
pro Rodrigo me mandar umas balas Juquinha aí, mandar uma pizza aí no final do mês aí, tá, galera? Dá uma força pra mim aí. Mas assim, o relatório dele, que, cara, é fenomenal o relatório do Rodrigo. Eu acompanho o relatório dele quando eu tinha FII, agora, infelizmente, tive que vender minha carteira por causa de fazer um investimento aí no Brasil. Mas assim que eu terminar de construir, fazer minha obra lá, eu vou voltar a construir minha carteira de FII. Recomendo vocês a terem FII, que eu sempre falo pro pessoal que é um ativo assim, cara, para mim o melhor ativo do mundo a nível de, com a questão do imposto, né? Vamos ver como é que vai ficar agora, mas assim, por tudo que ele oferece, o retorno que ele tem, eu acho um ativo fantástico. A nível Brasil não tem nada comparável, para mim o melhor ativo, tanto é que eu só tinha, a única coisa que sobrou no Brasil era os FIIs, e a única coisa que eu compraria de novo era a FII. Não invisto em ação, mais letra de crédito, nada dessas coisas. Mas eu recomendo o pessoal dar uma olhada lá no relatório do Rodrigo, desmistificandofii.com, mas se você for assinar, usa o meu link, hein? E é isso. Rodrigo, tem algumas considerações finais aí para fazer aí pro pessoal? Não, só sugerir mesmo para os teus assinantes, para o pessoal que estiver nos ouvindo, baixar esse e-book lá que eu fiz. Esse é um e-book, um artigo, né? O e-book é o meu trabalho de conclusão do meu MBA. Ele fala sobre o uso de fundos imobiliários para a independência financeira, e aí eu tenho a sequência disso, que é um artigo para verificar se são tudo com critérios científicos, verificar se os REITs ou se os fundos imobiliários são mais eficientes ou não. E aí entra um pouco o que você falou. Realmente, o fundo imobiliário é um negócio impressionante. O poder do fundo imobiliário é muito grande. Só que, com certeza, o benefício fiscal faz sua vantagem. Nós não podemos nunca descartar isso. E o que eu posso dizer para o investidor sobre esse assunto é: não se apavore, tenha um portfólio diversificado, tá? Então, um portfólio diversificado te protege de todos os momentos, tá? E aí, meu amigo, depois você fazer os ajustes que forem necessários para aproveitar eventuais oportunidades. Mas não saia dos fundos imobiliários, como eu já tenho recebido pessoas dizendo que vão vender tudo e voltar só quando tributar. Isso é realmente um equívoco. E também aquela outra coisa do cara que está esperando para investir. Não vou investir agora em fundo, que eu vou esperar passar essa coisa. Não fique nisso. Vou falar uma parada para eles aqui. Quando eu comecei a investir nos Estados Unidos, o pessoal, desde quando eu comecei, isso deve ter uns 5 anos mais ou menos, o pessoal está falando que vai vir uma crise nos Estados Unidos, que a bolsa vai derreter, que não sei o quê. Se eu tivesse ouvido essa galera, eu não tinha juntado nada na bolsa americana. Cara, eu continuei o processo. Porque aquilo que o Rodrigo falou, mesmo que tenha algum problema, cara, vai ser questão de poucos meses ali, depois vai voltar à normalidade. Então, tipo assim, não fica com essa questão de, vou esperar passar isso, não. Cara, vai aportando todo mês, aquilo que você separou lá, você vai colocar R$1.000 nos fundos, põe lá R$1.000 todo mês, independente se vai ter tributação ou não, continua a sua receitinha lá. É isso que eu sempre bato aqui na tecla do pessoal aqui, né? Sabe, para concluir aí o nosso vídeo, de repente ficar para os ouvintes, uma frase que eu gosto de dizer: as pessoas passam às vezes a vida procurando a oportunidade de uma vida. E eu sempre digo que a oportunidade de uma vida, ele tem que ser construído ao longo de uma vida. Todo investimento que for feito de forma constante, principalmente em renda variável, ele absorve completamente esses casos, como você fala, uma crise nos Estados Unidos, e absorve até uma pandemia. Tá? Essa é a grande verdade. Então, meu amigo, continue na sua constância e esqueça um pouco desses ruídos, buscando, evidentemente, os bons ativos. Os bons ativos, eles vão sempre continuar. Exato. Beleza, muito obrigado, Rodrigo. Um abraço aí. Espero ver você aqui na próxima aí. Não para falar de imposto mais, né? Chega desse assunto ruim de imposto, né? Mas valeu, cara. Obrigadão. Valeu. Um abraço.